O Gaspar publicou uma série de trocas de mensagens entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes no dia da liquidação do Master, no dia anterior à liquidação do Master, no dia que o Vorcaro foi preso, no dia 17 de novembro de 2025. Lembra que a liquidação do Master e a prisão do Vorcaro estavam previstas para o dia 18 de novembro. No entanto, o Vorcaro decidiu viajar no dia 17, a polícia ficou sabendo, foi lá e prendeu ele no dia 17 à noite. E nesse dia ele conversou com o Alexandre de Moraes várias coisas, né? E o pessoal da Polícia Federal descobriu qual era o truque que ele usava. Ele mandava... O WhatsApp ele tem um recurso que é usado para o pessoal mandar nudes, né? Que é a mensagem que depois que você vê, ela apaga totalmente, não deixa nenhum rastro, né? Então, é para o pessoal mandar nudes, né? Mas o que o Vorcaro usava? Não é só ele que usa, não. Um monte de gente usa isso. Escrevia num bloco de notas, tirava um print do bloco de notas e mandava isso como uma mensagem, como uma imagem de visualização única, né, para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fazia a mesma coisa. Mas aí, o que a polícia fez? Eles conseguiram descobrir pela data das coisas, tá vendo aqui? Pela data, ele sabia o que foi mandado em cada momento, então tem cada mensagem do Vorcaro que está no celular dele. Não dá para saber as mensagens do Alexandre de Moraes, mas o fato é que eles estavam batendo papo no dia. O caso é um escândalo, é caso para cassação do Alexandre de Moraes, mas eu quero trazer outras informações além dessa discussão aqui, né? Primeira coisa, o pessoal colocando aqui, ó, sai o Toffoli e entra o Moraes no centro do alvo da PF no caso Master e da possível delação de Vorcaro. Nunca deixou de ser sobre o Moraes. A questão toda é que o Moraes, quando começou a ser atacado, colocou o Toffoli para defender ele. O pessoal se focou no Toffoli para tirar o Toffoli da frente para poder atacar o Moraes. Sempre a ideia foi atacar o Moraes, né? E também vamos falar sobre o potencial de abalar o pacto de apoio entre ministros do STF, que é muito importante. Onde é que vai parar isso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por De Volta para o Tributo, Saudade da Nina da GDO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a gente já viu a mensagem mais escabrosa de todas, que é o conseguiu bloquear, né? Que é a mensagem que o Vorcaro mandou para o Alexandre de Moraes nesse dia, no último dia, a última mensagem mandada pelo Vorcaro para o Alexandre de Moraes, antes da prisão dele, e claramente ele sabia que ia ser preso, e daí ele tentou de alguma forma que o Alexandre de Moraes bloqueasse a coisa, né? O Alexandre de Moraes estava batendo papo com o cara, dá para ver aqui, ó, que realmente as respostas são logo em seguida, tá? Ou seja, um fala, o outro responde, estão batendo papo mesmo. É que não dá para ver pela mensagem aqui, porque eles usavam essas imagens autoapagáveis, ou seja, que não tem como saber qual é a imagem depois, né? Só que o que o Vorcaro fazia era tirar o print do bloco de notas, né? E mandava aqui o print, e aí dava para ver o que era. Então tá aqui, ó. A gente sabe que a primeira mensagem foi essa daqui, ó. Bom dia, tudo bem? A primeira mensagem do dia 17 de novembro de 2025, né? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Ele está falando aqui sobre a questão do Banco Fictor e dos árabes, né? Lembra que ele já estava sabendo que ele ia ser preso, que ia dar merda, mas ele estava querendo tentar dizer que ia vender o banco. Não, que eu consegui um comprador para o banco, que vão comprar o banco, que nunca teve nenhum. Quem é que vai comprar um banco todo quebrado? Aqui, ó. De outro lado, acho que o tema que falamos vazou. Começou a dar uma vazada. Obviamente sem qualquer detalhe, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem no caso. É a mesma jornalista de antes que estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar, né? Ou seja, ele está falando que a mesma jornalista, será que já era Malu Gaspar procurando essas coisas aqui? Não sabe, né? O fato é que essa foi a mensagem que ele mandou. Aí o Alexandre de Moraes deu joinha, e depois respondeu alguma coisa aqui que a gente não sabe o que ele respondeu. Porque lembra, essas imagens que seriam nudes, né? Quando são mandadas, não deixa nenhum rastro no celular que ela foi vista. Ela é vista e é apagada imediatamente. A única expectativa, a única chance que você tem de capturar essas imagens é se o seu celular já estiver hackeado, já estiver com um Pegasus ou algum outro programa espião que já está gravando a tela do seu celular. Aí ele consegue
pegar essas imagens de visualização única, tá? Mas fora isso não consegue. Então não tem chance de saber o que o Alexandre de Moraes faz. A gente só sabe o que o Vorcaro manda porque ele tirava print screen do notepad dele. Então fica no próprio... O print screen do notepad fica ali, né? Não é mensagem proibida, né? Aí depois teve outra aqui, ó. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. E depois, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Foi a última mensagem que ele mandou para lá. O Alexandre de Moraes depois respondeu, mas ficou por isso, né? Ou seja, não sabemos o que o Alexandre de Moraes respondeu. O que a gente sabe é que ele foi preso, né? Mais tarde, ele foi preso naquele dia por volta das 22 horas, né? Ele afirmou que viajaria para se encontrar com os árabes, né? Às 19h58 ele ainda mandou aqui, ó, alguma novidade? E, né, nenhuma coisa, né? E depois aqui, às 20h48 ele mandou, seria melhor na sexta, junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Eu estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. Então, ou seja, ele está falando aqui que seriam os gringos, seria o pessoal de Dubai lá, que ele entraria com dinheiro no Banco Master. Acho muito pouco provável essa história, mas enfim. Foi a desculpa que ele arrumou, né? Ele queria arrumar desculpa para poder dizer que tinha alguma coisa para justamente evitar a liquidação do banco, né? A gente não sabe o que o Alexandre de Moraes falou com ele, que ele respondeu né? Seria, não sei o que lá. Estou indo assinar com os investidores de fora, estou online. E o Alexandre de Moraes respondeu com um joinha para ele, joinha, super íntimo, batendo papo o dia inteiro aqui, o Alexandre de Moraes e o cara, né? Procurado, o ministro Alexandre de Moraes preferiu não se manifestar. Em nota enviada na tarde da quinta-feira, quando foi publicada a primeira reportagem sobre os diálogos, o magistrado afirma que não recebeu mensagens referidas na mídia e que se trata de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Ih, rapaz, lá vem inquérito contra Malu Gaspar, hein? Ilação mentirosa no sentido de atacar o STF. Enfim, é um absurdo essas mensagens, não tenha dúvida, né? E são matadoras as mensagens, porque o cara perguntar, conseguiu bloquear alguma novidade, conseguiu bloquear, o fato dele trocar mensagens com coisas que apagam já mostra que o cara tava de má ideia ali, né? O que eu digo para você, quem diz isso, que a pessoa que troca mensagem e apaga já está com má ideia, é o próprio Alexandre de Moraes que disse isso. Ele usou isso para condenar a Débora do Batom. Lembra? A Débora do Batom não tinha nada no WhatsApp dela no período da manifestação. Aí o que o promotor falou? Não, porque isso mostra que ela apagou tudo. Ué, como que mostra? Não dá para saber, pô. Você não sabe o que é. A ausência de alguma coisa não pode ser usada como prova contra você. É um absurdo isso daí. No entanto, o Alexandre de Moraes falou isso mesmo, né? Não que o fato dela apagar as mensagens e coisa e tal, que não quer dizer, quer dizer que ela é culpada, quer dizer que ela estava tentando esconder alguma coisa, não sei o que lá, quando não. Agora a gente sabe que ele próprio faz isso, ele próprio apagou as mensagens dele, né? E aquele negócio, eu acho um absurdo. Eu acho que o direito de apagar a mensagem a pessoa tem, tá? O errado nesse caso foi o Alexandre de Moraes condenar a Débora por mensagens que não faziam sentido, que não tinha nada, né? Agora, aqui o Alexandre de Moraes pode se salvar muito facilmente, tá? Ele pode dizer que ele estava conversando com o Vorcaro para não dar, não dar a visão dele que ele ia ser preso, ou seja, não, eu estava conversando com o cara para deixar ele tranquilo. Porque aí, se ele ficasse apavorado, ele podia tentar fugir. Se eu converso com ele, falo que estou vendo aqui, estou tentando bloquear, não sei o que é lá, ele continua no Brasil e daí ele é preso, né? O Alexandre de Moraes pode falar isso, né? Ele pode sair com isso. Só que o problema é o seguinte, para falar isso, ele tem que mostrar o celular dele, tem que mostrar as mensagens lá, o que ele colocou, né? E o fato de ter apagado tudo dá essa indicação ruim no final das contas, né? O que será que eles trocaram? No mínimo, mostra um laço de amizade enorme. No mínimo, confirma aquilo que a Malu Gaspar estava vendo desde o início do ano, que o Alexandre de Moraes pode ter pedido mesmo para o Galípolo para aprovar a compra do Master pelo BRB. Aquilo tudo faz todo sentido nesse esquema em que os dois eram super amigos e o Alexandre de Moraes estava ajudando o Vorcaro a resolver os problemas do banco, né? Enfim, isso daqui é um absurdo. O fato dele ter culpado a Débora do Batom por uma situação que ele próprio fazia deixa clara a hipocrisia dele. Já tem gente falando, não, tem que proibir mensagem que apaga no celular. Não, gente. Olha só, lembra sempre disso. Tecnologia, privacidade ajuda o indivíduo. Ah, mas ajudou um escroque aqui. Mas é melhor ter essa ajuda do lado desse pessoal do que você não ter essa ajuda do seu lado, tá?
o governo vai usar isso contra você muito mais do que vai usar contra Vorcaros e contra Alexandre de Moraes no final das contas. Privacidade é importante. A dica é muito boa, tá? Eu estou para te dizer que vai ter muita gente agora usando essa dicasinha de dar print na mensagem, coisa e tal. Só que lembra de apagar os prints que você tirou do Notepad também, né? Para não ficar armazenado no seu celular, né? Então, se isso aqui é uma coisa boa para o indivíduo. Ah, mas ajudou um criminoso. Mas ajuda muito mais o indivíduo do que criminoso, tá? E o criminoso dá seu jeito, dá outro jeito nessa história, né? Então, toma cuidado com isso. Privacidade é bom, é uma coisa boa isso que eles estão fazendo aqui. A crítica aqui é ele ter usado essa lorota contra a Débora. Isso é que tem que se criticar. Ele não poderia ter assumido que as mensagens, o fato da Débora apagar as mensagens significa que as mensagens culpavam ela por alguma coisa. Isso é o erro do Alexandre de Moraes. Ele ter usado esse estratagema não quer dizer nada no final das contas, né? E de novo, ele pode se livrar muito fácil disso. É só mostrar as mensagens, Xandão. Mostra as mensagens lá, mostra que você estava, né, enrolando o Vorcaro para ele, né, ficar tranquilo e coisa e tal. Ao contrário, o Alexandre de Moraes, ao contrário, está falando que não, que nunca mandei mensagem, que não recebi mensagem, que é tudo mentira, que a Malu Gaspar está atacando a democracia, está atacando movimentos golpistas da Malu Gaspar e não sei o que lá. Cuidado com a Malu Gaspar, vai acabar no inquérito, hein? Enfim, e outra coisa que ele fala curiosa aqui é que ele fala sobre o fato de que existe um gancho para entrar no circuito do processo. Ele vazou a notícia para o Diego Scottesguy, segundo o pessoal fala, Scottesguy, né, o jornalista lá, e ele publicou aquela matéria dando a 10ª vara, que era a vara que estava o processo dele, e daí ele pôde peticionar nesse processo lá, né? Ou seja, aqui confirma, portanto, essa jogadinha com o pessoal do bastidor, né? Agora, uma coisa curiosa que o pessoal está colocando aqui é quanta gente está colocando aqui, ó, sai o Toffoli e entra o Moraes no centro do alvo da PF, do caso Master e da possível delação de Vorcaro. Troca no Supremo, sai Dias Toffoli, entra Alexandre de Moraes no centro do alvo, ou na mosca, no escândalo do Master, não apenas porque o contrato do banco com o escritório da família de Moraes, com a mulher dele, envolve 130 milhões, quantia muito superior ao tal resort do qual o Toffoli era sócio. Lembra, o resort do Toffoli, né, sabe-se de 20 milhões, pode ter chegado a 35 milhões de reais que foi dado pelo Banco Master para o Toffoli. O Alexandre de Moraes foi 129 milhões. Eu já falei para vocês sobre isso, né? O preço, né? O preço está realmente, acho que está arriscado, está realmente adequado, né? O Toffoli vale, sei lá, um sexto de Moraes, né? Mais ou menos isso, né? Enfim, mas também porque as relações e trocas de mensagens suspeitas são muito mais graves e robustas. É só fazer uma observação para ela aqui. A minha visão é que o alvo sempre foi o Moraes, meu amigo. O Moraes é o cara que é o cara que vai ser abatido, que o sistema decidiu que vai abater ele. E ótimo, que precisa mesmo. O cara tá fazendo muita merda. Fez muita merda nesse tempo todo. Estavam esperando só ele prender o Bolsonaro, que era o papel dele para o sistema. Ele prendeu o Bolsonaro, agora ele não é mais necessário para o sistema. E ele se tornou um problema. Era uma ajuda, se tornou um problema. No momento que ele se tornou um problema, é o que eu falo, o Alexandre de Moraes é burro, cara, além de tudo é muito burro, né? Achou que estava abafando, não que eles me consideram o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, não percebeu que estava sendo jogado direitinho, né? Eles queriam atacar o Alexandre de Moraes, só que eles perceberam que o Toffoli estava segurando as coisas. Por que começaram a brigar com o Toffoli? Essas mensagens todas aqui foram apreendidas no celular do Vorcaro no dia 17 de novembro. Lá atrás. Não foi nem na segunda nem na terceira operação, não. Foi lá atrás essas mensagens todas. Aí o que acontece? Quem é que estava segurando essas mensagens? Por que a PF não divulgou isso antes? Porque o Toffoli não deixava. O Toffoli estava segurando essa parada. E aí o pessoal falou, não, então peraí, para a gente chegar no Moraes, a gente precisa primeiro torpedear o Toffoli. Pois não, imediatamente. Vamos lá, Toffoli, você torpedear o Toffoli. Um Toffoli vale um sexto de Moraes mesmo, né? A gente já sabe lá pela quantidade de dinheiro que o Vorcaro pagava. Rapidinho o Toffoli peidou e saiu da relatoria, deixando o caminho aberto para atacar o Alexandre de Moraes. Aí agora o pessoal voltou o foco do Alexandre de Moraes. É isso aí. Sempre foi essa história, né? Então tá aqui, ó. O último tiro na mosca contra o Moraes foi dado pela PF, usando como armas os celulares, munição, troca de mensagem de Daniel Vorcaro, o banqueiro onipresente, agora preso como bandido. O ministro já devia explicações sobre 130 milhões no Master e passa a ser cobrado por qual era o seu papel ou expectativa que o Vorcaro tinha sobre ele nesse contrato, né?
Como revelou a jornalista Malu Gaspar, ministro e banqueiro já se encontraram e trocaram telefonema e mensagens havia tempos. E antes da hora de ser preso também teve troca. Alguma novidade? Conseguiu bloquear, né? Ou seja, está mais do que claro que a situação ficou insustentável para Alexandre de Moraes, né? E o que o pessoal coloca aqui, o celular de Vorcaro tem potencial para abalar o pacto de apoio entre ministros do STF. O Toffoli foi retirado do coisa, mas isso foi preservado. O Toffoli não foi nem declarado suspeito. Aliás, tem gente falando que o Toffoli tem que ser declarado suspeito na hora de votar o caso da prisão do Vorcaro e não sei o que lá. Olha, eu não sei se pode não, tá? Não sei se pode, não sabe por quê? Porque se ele for declarado suspeito na hora de votar a prisão do Vorcaro, ele vai alegar que então ele era suspeito o tempo todo, né? Se você é suspeito, você é suspeito. Você não começa a se tornar suspeito a partir de um ponto, você já é suspeito o tempo todo. Então, ele pode anular todas as apreensões que teve antes, enquanto o Toffoli era o relator desse processo. Então, praticamente joga tudo estaca zero, né? Então, não, o Toffoli tem que poder votar mesmo. A única expectativa é se o Toffoli não quisesse votar espontaneamente, desistisse de votar, mas ele já falou que vai votar. E o que ele vai votar a gente não sabe, né? Porque pode ser que ele esteja vendo também que, no final das contas, ele não conseguiu brigar. Se agora a briga é com o Moraes, deixa o Moraes se ferrar lá. Não sei qual vai ser o posicionamento do Toffoli nessa história. Lembra que lá no STF você tem, é lógico que um quer ajudar o outro, porque todo mundo, ninguém quer abrir mão do seu poder, mas também tem uma briga de poder entre eles ali, né? O Dino brigou com o Gilmar Mendes, tem uma briga de poder entre eles ali para, né, aparecer melhor para frente de todos, né? Então, eu não sei não, hein? Vamos ver como é que o Toffoli vai votar nesse caso aqui, né? E outra coisa que traz aqui o pessoal da Folha de São Paulo, espantos e turbulências do caso Master apenas começaram. Eu também acho, tá? Lembra, isso daqui é o celular do Vorcaro apreendido em 17 de novembro. A PGR ficou chateada por causa disso até. Tem muito mais coisa apreendida, teve mais 2 operações depois disso, com um monte de coisa apreendida. Imagina o que ainda não vai aparecer por aí, tá? Se preparem. Agora, eu acho que já estava na hora de prender o Alexandre de Moraes. Prisão preventiva e pegar o celular dele. Até para proteger ele, né? A justificativa é simples. Não, vamos pegar o celular do Alexandre de Moraes, que a gente consegue saber qual é a mensagem que ele passou para o Vorcaro e esclarecer isso tudo. Se ele foi inocente, não tem problema nenhum, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.